Sejam bem-vindos para mais um episódio do Tone Hacks. E o vídeo de hoje vai ser com um cenário um pouquinho diferente, vai ser todo feito aqui no meu home studio, para facilitar o tema do vídeo de hoje, que vai ser sobre ordem de pedais. Antes de começar o vídeo, queria pedir a vocês para me seguirem no Instagram, @lucasreisrbm. Antes de gravar esse vídeo daqui, eu postei lá uma foto do meu set de pedais, avisando a galera que eu ia gravar, e muita gente fez perguntas que serão respondidas nesse vídeo daqui. Você consegue encontrar bastante material, bastante conteúdo, vários vídeos no YouTube sobre esse tema, mas na minha opinião, todos eles, pelo menos os que eu assisti, cometem dois erros. E o primeiro deles é dizer que existe uma regra, existe um jeito correto, uma ordem correta de ligar os seus pedais. O que eu discordo completamente, eu vou mostrar nesse vídeo aqui que essa regra geral que muita gente defende é desobedecida completamente por vários guitarristas que são famosos pelos seus timbres. Então toda vez que alguém falar que existe um jeito certo, um jeito óbvio de ligar os seus pedais, desconfie. Pra falar a verdade, sempre que alguém se referir a qualquer coisa relacionada à música, dizendo que existem regras, já acha esquisito. E o segundo, talvez o maior problema dos vídeos que eu assisti, é que a galera se atém muito a simplesmente falar a diferença de som que daria se você escolher uma ordem ou outra. E não mostra na prática aquela diferença pra você conseguir ouvir e compreender de fato a diferença de som que pode ser atingida pela mudança da ordem dos pedais. Então vou dividir esse vídeo em três partes. Primeiro eu vou falar sobre o meu set de pedais, que aqui no caso obedece quase todas essas regrinhas e tem uma ou outra peculiaridade, e vou falar sobre como geralmente todo mundo usa, e depois vou partir para os testes. Você guitarrista já deve ter percebido que a maior diferença de som da gente falar de ordem de pedais é sempre referente à distorção, sempre referente ao pedal de distorção, se um pedal X ou Y está antes ou depois dele. Então na segunda parte do vídeo eu vou pegar dois pedais de overdrive iguais, vou soltar uma gravação de umas guitarras que eu fiz previamente aqui, passando pelos pedais. Vou colocar todo tipo de pedal no meio deles. Aí sim, você vai poder saber como é que soa um compressor, um delay, modulações, reverb, boostas, antes e depois de um pedal de overdrive. E a terceira parte do vídeo eu vou dedicar para fãs que tem algumas peculiaridades bem interessantes. Principalmente os mais antigos, que dependendo do pedal que você coloca antes, ele pode virar uma verdadeira caixa de barulho. Vamos lá pro vídeo? Começando pela ordem clássica de pedais, analisando o meu pedalboard aqui. Nesse board em específico eu ainda não encaixei nenhum wah-wah e também não coloquei nem oitavador, nem um AMI. Mas eu diria que na grande maioria dos boards o primeiro pedal sempre é o afinador. E aqui no meu caso é o pitch black da Korg. Sim, eu já vi uma galera colocando o afinador por último na cadeia e tendo dificuldade de afinar exatamente por causa disso. Qual é a função do afinador? Ele vai ter que escutar o som da sua guitarra e dizer pra você qual a nota que tá soando. Então pro afinador, o mais limpo que puder chegar esse sinal, melhor. Por isso quando você coloca ele no final da sua cadeia, depois de distorção, depois de delay, se esses pedais estiverem ligados, o afinador vai ter mais dificuldade de entender o que é que você está tocando para lhe dizer qual é a nota. Então realmente esse pedal não tem muito o que fazer, o ideal realmente é que ele venha no começo da cadeia. Depois dele, não é o caso aqui no meu board, mas se você tiver algum pedal que mude a afinação, que mexa no pitch, que gere terças, gere quintas, alguma coisa tipo um AMI ou algum oitavador, geralmente também é um pedal que vem no começo da cadeia, exatamente pelo mesmo motivo do afinador. Quando você coloca uma distorção antes de um pedal desses, que tem que escutar o som da sua guitarra para poder gerar uma terça, para poder gerar uma quinta, para poder gerar qualquer tipo de coisa, a distorção vai atrapalhar esse pedal de identificar essa nota e pode ser que ele ou não consiga gerar a nota direito, ou fique aquele som horrível de procurando a nota, saca? Então pedais que mudam a afinação também vem no começo da cadeia. Só lembrando aqui que isso são apenas regras gerais, no meio do vídeo vocês vão ver que tudo pode mudar. Então a gente começa com o afinador, passa para algum pedal que muda a afinação e geralmente depois o pessoal coloca um wah-wah, que não tenho no meu board. Eu, inclusive, estou procurando algum que seja pequenininho para encaixar aí no meio. E aqui o motivo já é um pouquinho diferente. Quando você coloca o wah-wah depois do pedal de distorção, e o wah-wah é basicamente um equalizador exagerado que você controla no pé, o som que já vem comprimido da distorção termina ficando muito magrinho, muito pequenininho, inclusive você tem a sensação que parte da distorção vai embora. E aí a gente entra no segundo pedal do meu board, que é um compressor, esse SP Compressor da Exotic. O compressor de guitarra em forma de pedal é um efeito que você não vê muita gente falando sobre, mas geralmente quando eu vejo ele nos boards dos guitarristas, ele geralmente está antes das distorções. Quando eu testei eu também preferi assim, eu tô comprimindo bem pouco, mas ele termina empurrando cada um dos meus overdrives um pouquinho, e quando eu coloquei ele depois dos overdrives, ele só fez achatar o som e não deu aquele ganhozinho a mais que eu gostei quando coloquei antes. E depois do compressor vem os pedais de drive. Geralmente o pessoal usa em forma de escadinha, o pedal de drive mais leve pro mais pesado. Aqui eu poderia trocar a ordem desses dois aqui. Isso aqui é um Rumble Drive da Moa, que é basicamente um clone. E um Tube Screamer, um TS9. E essa forma de escadinha é exatamente para um empurrar o outro. Essa forma de escadinha serve exatamente para isso, pro mais leve e empurrando o mais pesado. Gosto muito do TS9 como booster para solo antes dos overdrives, porque ele vai te adicionar um médiozinho que vai jogar a tua guitarra lá na frente. E passa pela escadinha dos 3 overdrives e vem direto pro pedal de modulações, que aqui no caso é o Mod Factor da Eventide. Aqui eu tenho basicamente 4 modulações, que é basicamente um phaser no preset 1, um chorus no preset 2. No terceiro switch eu mudo os bancos e tenho
um trêmolo no primeiro preset do banco 2 e um flanger no segundo preset do banco 2. Esse pedal faz muito mais coisas, os rotary dele são incríveis, mas até então eu tenho usado apenas isso. Até os drives não existe tanta dúvida sobre a ordem de pedais, mas é exatamente nas modulações que começam essas dúvidas. Porque você vê, por exemplo, muita gente usando phase depois da distorção, aí vem Van Halen, que é um cara que tirou sons incríveis de phase e usou antes da distorção. Mas novamente, como eu estou na primeira parte do vídeo, que é sobre as regras gerais, o pessoal geralmente usa todas as modulações depois da distorção também. E aqui no meu set, o que vem depois das modulações talvez seja a única coisa mais diferentezinha que eu faço, que é a seguinte: o pessoal geralmente coloca o booster de volume, o booster para solos, logo depois das modulações e antes dos delays e dos reverbs. No meu caso aqui, o meu booster de solo é esse Spark da TC Electronic e ele tá aqui como o último pedal da minha cadeia. Porque o pessoal geralmente coloca antes dos delays e dos reverbs. Aí você tem que realmente imaginar todo o caminho da guitarra para entender. Imagine que o som da sua guitarra entrou lá, né, pelo afinador, você está com a distorção ligada, chega no momento do solo e você quer aumentar o volume e ligar um delay. Se o booster está antes do delay, ele vai aumentar o volume da distorção, aquele volume alto vai entrar no seu delay, o delay vai pegar aquele som já com volume alto e vai gerar a repetição, gerar o efeito delay. Normal, né? Já se você colocar o seu booster de volume depois do delay, o sinal da guitarra vem pelo afinador, passa por todo mundo, distorce, entra no delay, o delay gera as repetições dessa distorção com volume baixo, antes de entrar no booster de solo. E aí o que é que o booster de volume vai fazer? Ele vai aumentar não só a nota que você deu, como também as notas repetidas que foram criadas pelo delay. Ou seja, ele vai dar um boost de volume não só na nota que você tocou, como em cada uma das repetições que o seu delay vai gerar. E é por isso que a galera geralmente bota o booster antes do delay, para manter aquele volume de delay pré-definido. No meu caso, eu boto depois, porque como eu não uso tanto delay para solo, eu gosto do som mais cruzão mesmo, saca? O meu objetivo quando eu tô solando, que eu piso no delay, realmente é aumentar não só o volume da guitarra, como o volume das repetições. Assim como quando eu tô fazendo alguma frase limpa, no meio de uma música, com acorde mesmo, que tem algum delay, e eu quero realmente destacar aquele efeito, o booster depois do delay vai fazer isso pra mim, vai aumentar tudo, vai aumentar não só o que eu tô tocando, como todas as repetições. E o delay vem depois da distorção, por um motivo parecido com esse. E se você coloca o delay antes da distorção, não só a nota que você vai estar tocando vai ser distorcida, como também todas as repetições do delay vão passar também pela distorção, então vão comprimir pra cacete, o que geralmente dá uma impressão de um delay extremamente digital, que dá uma sensação como se ele tivesse separado, saca, do som. E por último, que falta falar aqui na minha cadeia, é o pedal de reverb, que esse eu também acreditava que todo mundo usava no final da cadeia, mas um dia desse eu vi Fred Andrade, guitarrista pernambucano, se vocês não conhecem ainda, eu aconselho a conhecer, o cara é muito foda. Ele troca a ordem do delay e do reverb, e dá um efeito muito massa, velho. Você passa a escutar um pouco menos o delay, e termina meio que se misturando com o reverb, e fica uma coisa blinda. Tendo visto essas regras gerais, vamos agora pros testes de diferenças de som de vários pedais antes e depois da distorção. E agora na segunda parte, explicando como é que vai ser. Tenho dois jackhammers aqui, dois pedais de overdrive setados exatamente nas mesmas configurações, e no meio sempre vai ter o pedal analisado pra gente saber como é que fica o som dele antes e depois das distorções. Explicando o sinal. Eu gravei algumas guitarras previamente no computador, vou dar o play, vou deixar elas em loop, e toda vez que eu desligar um jackhammer e ligar o outro, automaticamente o efeito que está no meio vai ficar antes ou depois da distorção. No caso, o sinal da guitarra sai da minha placa, vem para esse ramp box da radial, entra no primeiro jackhammer, vai para o pedal em questão, vai para o outro jackhammer e vai pro Orange, que tá ligado no Isobox embaixo dele, com a caixa 2 de 12, com dois falantes Vintage 30 microfonados com Shure Beta 58A e um Audio-Technica AT2020, um condensador. Nos testes eu vou mostrar sempre como o efeito fica antes e na sequência como ele fica depois da distorção. Começando com um booster clean, esse Spark da TC Electronic, ele é completamente clean. Então, na teoria, antes da distorção, ele vai apenas empurrar o pedal de drive, dando mais ganho, e depois da distorção, ele não vai empurrar o pedal, não vai dar mais ganho, só vai dar mais volume. Vamos ver se é isso mesmo?
E é exatamente o que acontece. Assim que eu ligo o jackhammer que vem antes do pedal de boost, o volume vai lá para cima, e quando eu ligo o jackhammer que vem depois do pedal de boost, a distorção, a quantidade de ganho dele, que está igual ao jackhammer anterior, vai lá para cima também, mas ele mantém o volume. Vamos agora utilizar um pedal de overdrive como booster para ver o que acontece. Vou pegar agora um TS9 da Ibanez. Observe que agora as coisas vão mudar um pouquinho. Lembra que eu falei que eu gostava do TS9 como booster para solo antes do pedal de distorção? É porque o TS9, diferente do pedal de booster clean, ele não é totalmente transparente, ou seja, ele vai adicionar algumas frequências, umas frequências de médio, extremamente famosas do Tube Screamer, que é exatamente por isso que a gente compra eles. Então, mesmo ele antes do seu pedal de drive principal, ele vai dar essa impressão de que o volume vai aumentar um pouquinho, porque ele vai empurrar os médios, que são exatamente as frequências que você deve exaltar para destacar qualquer instrumento na mix. As frequências médias são as frequências que nossos ouvidos são mais sensíveis, então quando você aumenta um pouquinho o médio, qualquer instrumento vai lá para frente, corta tudo mesmo. Então observe que quando eu colocar ele antes do jackhammer, além de adicionar mais distorção, mais ganho pro pedal, ele vai adicionar também um pouquinho dessas frequências médias, e quando eu colocar ele depois do jackhammer, aí vai mudar completamente, porque ele vai deixar de ser um booster para ser boostado. É como se você invertesse a ordem, como se o jackhammer estivesse dando boost nele. Então a curva de equalização vai mudar completamente, vai virar outro time de drive completamente diferente. Vamos ver como é que fica? Vamos agora pro wah-wah. Aqui eu tenho um Crybaby clássico da Dunlop, um GBC 95. E esse é mais um daqueles pedais que a galera fala: pô, velho, é óbvio que tem que ser o primeiro da cadeia, é claro. Mas semana passada eu descobri que uma das minhas principais influências e um dos caras que tem timbres aclamados pelo mundo inteiro, que é o Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine e do Audioslave, e hoje do Prophets of Rage, ele liga não só o wah-wah dele, como também o AMI e praticamente todos os pedais dele direto no loop do amplificador, ou seja, depois da distorção. O que vai te dar um efeito muito característico, que é o que eu vou mostrar agora. Ele antes da distorção vai dar aquele som característico que a gente tanto conhece, de um wah-wah bem murro na cara, e ele depois da distorção vai dar um pouquinho de sensação como se ele roubasse um pouquinho do ganho, e vai ficar meio que mais volátil o som, saca? Depois da distorção ele fica meio estranho, fica um filtro muito exagerado e tem essa sensação que come a distorção todinha, mas que você pode usar como uma característica sonora de alguma música e dar uma inovada aí, né? Se você quiser ver mais sons com wah-wah depois da distorção, depois do loop, fica nesse vídeo aqui que eu falo da ordem de pedais do Tom Morello e mostro alguns exemplos tocando as músicas do Rage. Pedais que mexem no pitch, como o AMIs, oitavadores, etc. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia desses pedais, o maior problema que você tinha em colocar pedais que mexem no pitch depois da distorção é que eles tinham dificuldade de entender o que é que estava sendo tocado, entender qual era a nota que estava sendo tocada, porque ela estava extremamente distorcida, para aí poder gerar uma oitava, gerar uma terça, uma quinta, etc. Os pedais desse tipo de efeito que eu tenho aqui, que são o AMI 5 e o POG 2, já não sentem tanto essa dificuldade. Então aqui realmente vai ser uma diferença de timbre, não de funcionalidade. Mas pode ser que, dependendo do pedal de pitch ou de oitavador que você for usar aí, ele tenha dificuldade de funcionar caso ele esteja depois da distorção. Mas vamos sacar a diferença de timbre do AMI, gerando uma quinta abaixo e uma sétima acima antes da distorção e em seguida depois da distorção. Quando a gente colocou depois da distorção, ele deu uma aumentada no volume, né, e deu uma limpada, ficou menos comprimido, com a sensação de ter menos distorção. Vamos agora para o compressor, antes e depois da distorção. A diferença aqui vai ser um pouquinho menor, porque ele está só com um cheirinho de volume a mais, que é para empurrar, na verdade, o meu som limpo na frente do amp. Então a diferença em termos de quantidade de ganho antes da distorção não vai ser tão grande quanto como foi com o booster lá atrás.
Vamos agora para as modulações, começando com phase 100 aqui no caso, simulando phase 90 na segunda chavezinha. E esse é o tipo de efeito que gera bastante dúvida, porque geralmente todo mundo nesses guias aí de ordem de pedais, todo mundo fala modulação depois da distorção. Aí vem Van Halen, que é um dos caras que tem um dos timbres mais consagrados da guitarra do mundo, e coloca o phase dele antes da distorção. E aí? A diferença é brutal, né, velho? Depois da distorção, o efeito fica muito mais acentuado, fazendo uma diferença muito grande no som, deixando uma maluquice, deixando o som completamente descontrolado. Já antes da distorção, ele fica mais calminho, mais no cantinho dele, atuando e dando aquele som clássico do Van Halen. Vamos agora ver outras duas modulações que são também muito usadas com distorção, que é o chorus e o flanger, usando agora esse pedal da Eventide, o modo Factor. Primeiro o chorus, depois o flanger. Aqui a gente tem um efeito parecido quando você coloca antes da distorção, ele fica mais calminho, mais quietinho, e depois da distorção o efeito aparece bem mais, como se ele tivesse realmente bem mais limpo, bem mais cristalino. Essas duas modulações em específico eu prefiro depois da distorção. O chorus eu quero que ele apareça bem limpinho mesmo, e o flanger eu quero que fique gigante na cara, para especificamente as coisas que eu uso o flanger. Vamos agora para o delay. Mas só que agora eu vou fazer o contrário, vou colocar primeiro na posição clássica do efeito depois da distorção e depois antes da distorção, para vocês verem como é que fica a diferença. Antes da distorção fica uma confusão completa, né, velho? Porque o pedal de drive ele vai atuando não só sobre a nota que você tocou, como ele vai distorcendo também todas as repetições uma por uma. Aí vai ficando aquela coisa embolada, aquela loucura. Caso seja esse seu objetivo, o delay usado desse jeito pode ser, sim, utilizado de uma forma criativa. Então, fica a seu gosto. E para finalizar essa segunda parte do vídeo, eu queria mostrar o que eu falei sobre delay e reverb lá na primeira parte. Mostrar primeiramente na ordem clássica e logo depois eles trocados para vocês verem aí a diferença, beleza? E agora, para a terceira e última parte do vídeo, falando um pouquinho sobre fuzz. Aqui eu tenho um pedal da Autovolts, uma empresa pernambucana, esse é um dos meus pedais de fuzz preferidos, o Lança-Chamas, muito foda o som desse pedal. E o lance do fuzz é o seguinte, eles precisam de uma impedância correta para funcionar. E quando você coloca um pedal que não é true bypass antes dele, termina que o buffer do pedal vai dar uma alterada na impedância de entrada do fuzz. Hoje já existem alguns pedais de fuzz que você consegue colocar qualquer tipo de pedal atrás deles, qualquer pedal de buffer, mas termina que o timbre é diferente. Não é necessariamente pior ou melhor, é apenas diferente. E no meu caso aqui, esse fuzz é nos moldes clássicos, e vou mostrar antes dele sendo ligado dois wah-wahs, um Crybaby clássico, que é True Bypass, e logo depois um wah-wah da Ibanez, que é esse Weeping Demon, e esse aqui já é Buffer Bypass. E vocês vão ver que a diferença não está apenas no timbre dos wah-wahs, que é um pouquinho diferente, mas também na sujeira gerada assim que eu coloco o Weeping Demon na cadeia. Então é isso.
Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham conseguido sanar o máximo de dúvidas aí sobre a ordem de pedais. Se ficou alguma coisa pendente que não foi explicada, comenta aí embaixo que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Peço a vocês que se inscrevam aqui no canal. Toda semana tem um episódio novo do Tone Hacks, toda quinta-feira às 3 horas da tarde. A partir da semana que vem eu vou trazer vários pedais de fuzz. Eu fiz 10 vídeos de 10 pedais de fuzz diferentes. Então tem muita coisa legal vindo aí no canal. Se inscreve para não perder nada. Me segue aí no Instagram, @lucasgsrbm, e no Facebook, facebook.com/lucasgsrbm. E até o próximo vídeo. Valeu!